Boa noite. Operação contra a milícia prende PM da Ativa, acusado de ser o chefe de grupo paramilitar em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Irmão e sobrinho dele também foram presos em flagrante por porte ilegal de armas. E hoje foi dia de reaberturas aqui no Rio. Bares, restaurantes e academias estão de volta, mas ainda com muitas restrições. E a praia também ganhou os adeptos do funcional. A prática de exercícios na areia com profissionais de educação física já está permitida. E já que o novo normal começa a ganhar forma, tem reforço também na segurança. É a patrulha canina da Guarda Municipal que sai do isolamento depois de mais de 3 meses. O Jornal do Rio volta em 30 segundos e eu te espero, hein? 3 homens foram presos hoje, entre eles um policial militar, em mais um dia de operação da Polícia Civil contra a atuação de milícias aqui no estado do Rio. O dia nem tinha amanhecido quando os agentes da Polícia Civil chegaram nesta casa, no bairro Valverde, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. No imóvel, mora o policial militar André Cabral, que não resistiu à prisão. André Cabral é apontado pela Polícia Civil como o chefe da milícia que atua em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Por ser policial militar, segundo as investigações, ele tinha ainda mais influência para cometer uma série de extorsões e assassinatos. Extorquiam também criminosos que tinham que pagar uma taxa do que esses próprios criminosos arrecadavam para que eles pudessem estar atuando naquela área ali, já que, por ser policial militar, ele exercia uma influência na região. A operação cumpriu ainda 11 mandados de busca e apreensão, em uma parceria entre a especializada em lavagem de dinheiro e a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense. Foram realizadas ainda buscas na casa ao lado, que pertence a Domingos Barbosa Cabral, irmão de André. Nela, 2 cães farejadores encontraram 2 revólveres e uma pistola. Uma delas estava escondida na telha do imóvel. Como não tem posse de armas, Domingos foi preso, junto com seu filho, Marcos Vinícius Barbosa Cabral. A polícia também encontrou na casa material utilizado para a exploração de TV a cabo clandestina, uma das principais fontes de renda de milícias. Os presos vão responder por associação criminosa e extorsão. Tudo que foi produzido de elementos de informação nesses inquéritos vão subsidiar uma investigação de lavagem de dinheiro que já está em andamento, onde será apurado todos os patrimônios, tudo que foi arrecadado, apreendido, para que possamos finalizar essa investigação de lavagem e poder ter detalhes dessa movimentação financeira. E uma investigação do Ministério Público do Distrito Federal mostrou que uma empresa aqui do Rio é suspeita de participar de um esquema de fraude na compra de testes rápidos do coronavírus. Os agentes cumpriram as ordens judiciais em 7 estados e também aqui no Rio. Promotores de justiça e agentes do MP cumpriram mandados de busca e apreensão na capital e também na Baixada Fluminense. Um dos endereços alvos de busca e apreensão aqui no Rio de Janeiro foi nesse condomínio de luxo, aqui na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, onde mora o empresário Luiz Cláudio Torres, ligado à empresa Revolux Rio Comércio e Serviços. A empresa é suspeita de participar de esquema criminoso na Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Segundo o Ministério Público, houve fraude e superfaturamento na compra de testes rápidos para a detecção do coronavírus. O prejuízo é estimado em mais de 30 milhões de reais. As investigações apontam que foram oferecidos testes de uma determinada marca durante a licitação, mas que outro modelo de baixa qualidade foi entregue após autorização da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. O modelo, segundo os promotores, poderia fornecer um resultado falso negativo. Os envolvidos são investigados por crimes como fraude de licitação, organização criminosa, crime contra a ordem econômica e corrupção ativa e passiva. E a Polícia Civil prendeu hoje em Niterói um advogado acusado de abusar sexualmente das 2 enteadas. Leandro Henrique da Silva, de 42 anos, foi preso em casa, em Niterói, na região metropolitana do Rio. O advogado é acusado de ter abusado sexualmente das 2 enteadas por mais de 10 anos. As meninas têm hoje 13 e 17 anos. As investigações começaram com a ajuda do pai biológico das vítimas, que não conseguia ver as crianças, mas recebeu denúncias anônimas sobre os abusos. A polícia afirma que Leandro, que vai responder pelo crime de estupro de vulnerável, tinha um comportamento extremamente possessivo e agressivo e combinava com as vítimas o que elas falariam em depoimentos.
E Fabrício Queiroz prestou um novo depoimento hoje sobre o suposto vazamento da Operação Furna da Onça em 2018. Só que dessa vez, Queiroz foi ouvido pelo Ministério Público Federal. Um procurador de justiça foi até o complexo penitenciário de Jericinó para acolher o depoimento. Esse inquérito apura a denúncia do empresário Paulo Marinho, que afirmou que um delegado da Polícia Federal vazou as informações sobre a ação para o senador Flávio Bolsonaro. E agora uma rápida pausa, mas no próximo bloco a gente fala sobre as reaberturas aqui no Rio. Bares, restaurantes e academias voltaram hoje a funcionar. Com 134 mortes confirmadas nas últimas 24 horas, o estado do Rio chegou a 10.332 óbitos por Covid-19. E o número de casos confirmados já está próximo dos 117 mil. E mesmo com esses números, a capital dá mais um passo rumo ao novo normal. Com muitos cuidados e regras a seguir, bares, restaurantes e academias reabriram hoje as portas. Hora do almoço no Rio de Janeiro. Depois de quase 4 meses, restaurantes voltaram a receber clientes. A comida é muito boa aqui. A gente estava querendo também quebrar um pouco da nova rotina de ficar o tempo inteiro em casa. O movimento ainda foi fraco. A aposta é que aumente no fim de semana. Mas é obrigatório um distanciamento de 2 metros entre as mesas e a ocupação não pode passar de 50% da capacidade. As mesas ficavam, alocadas juntinhas para ter aquela sensação de estão juntos, de amizade. E hoje em dia a gente está com distanciamento de 2 metros cada uma e eu estou até com a capacidade menor. O horário de funcionamento também foi reduzido. Restaurantes e até bares só vão poder ficar abertos até às 11 horas da noite e sem música ao vivo, para evitar aglomerações. Mas as mudanças não ocorreram apenas nesses estabelecimentos. Nas academias que voltaram a funcionar nesta quinta-feira aqui no Rio, o distanciamento também é palavra de ordem. Alunos têm que agendar horário. Pelos cálculos, eu poderia botar 25 pessoas. Eu estou botando 15. Porque eu quero uma coisa mais tranquila, não quero muvuca. Academias devem ter diversos pontos de álcool em gel e o uso de máscara é obrigatório mesmo durante o exercício. Mas a maioria dos alunos ainda está com medo. Muitos formaram filas para cancelar os planos. Já quem voltou aprovou as mudanças. As medidas de segurança, limpar os aparelhos, tudo certinho, 1,5 metro de distância, então estou me sentindo segura. Malha devagarzinho, a gente não vai pegar aquela força como a gente malhava antes, mas devagarzinho a gente vai se adaptando ao novo normal, né? E em pouco mais de um mês, já foram aplicadas mais de 400 multas para quem não está usando as máscaras nas ruas. Essa foi a solução encontrada para que a medida que obriga o uso dessa proteção seja cumprida. Máscara no queixo, sem tapar o nariz, pendurada na orelha ou até mesmo sem máscara. Em 15 minutos, a nossa equipe flagrou mais de 10 pessoas assim. E isso que todo mundo já está cansado de saber que é errado, né? E por mais que não seja do nosso dia a dia, a gente não está habituado com isso, está se acostumando, já dá para saber como que é para fazer, né? Mas se mesmo com todas as orientações ainda é fácil encontrar gente desrespeitando o uso da máscara, o jeito é sentir no bolso. E já tem pesado no de muita gente. Só no mês de junho, quando os agentes começaram a notificar as irregularidades, a Guarda Municipal registrou mais de 800 infrações sanitárias, quase metade delas por conta da falta de máscara. A multa pela falta do uso de máscara é de R$ 107 aplicada no CPF. No caso dos estabelecimentos, o valor fica mais caro. Se forem flagrados com consumidores e funcionários sem máscaras, a multa varia de R$ 590 a R$ 2.696, dependendo do risco da atividade. O guarda, ele tira uma foto da pessoa para comprovar realmente que ela estava sem a máscara, aborda, informa que ela estará sendo notificada pela falta de máscara. E se a flexibilização das medidas restritivas e o retorno gradual das atividades traz a sensação de que está tudo voltando ao normal, é bom lembrar que agora, mais ainda, todo cuidado é pouco. Não é simplesmente uma abordagem, não é simplesmente um bloqueio, não é simplesmente uma notificação. Cada guarda que aborda uma pessoa, ele está salvando ali no mínimo 10 pessoas. E a reunião sobre a volta às aulas aqui na capital fluminense foi adiada para amanhã. Mas essa polêmica envolvendo o retorno das escolas ainda parece ter muitos capítulos pela frente.
sala de aula parou no tempo. Desde março, as carteiras estão vazias e pelos corredores, nenhum sinal da energia da criançada. Mas esta escola particular, na zona oeste do Rio, já começa a se preparar para a retomada das atividades, mesmo sem saber a data exata. Carteiras a 2 metros de distância umas das outras. Álcool em gel na mesa do professor e à vista para todo mundo. Este é o básico para que estudantes e profissionais voltem às aulas. As turmas vão ser escalonadas e as atividades à distância vão continuar. Mas as incertezas causadas pelo coronavírus ainda assustam. Enquanto não tiver uma vacina, ninguém fica muito tranquilo. Então, alguns pais que desejarem ficar com seus filhos em casa, nós continuaremos também com as atividades, com as aulas remotas. E estaremos propiciando também no presencial de uma forma reduzida. Pelo plano de flexibilização da Prefeitura do Rio, os colégios particulares já poderiam estar recebendo os alunos, mas um impasse entre donos de escolas e o sindicato que representa os profissionais da educação fez com que a volta fosse adiada. Já as escolas públicas municipais ficam fechadas até 3 de agosto, com chance de prorrogação. Ainda falta definir as condições para receber os alunos. A Câmara dos Deputados aprovou o texto da MP que desobriga escolas e universidades de cumprir a quantidade mínima de dias letivos neste ano. Para esta especialista, o conteúdo perdido em 2020 teria que ser diluído nas aulas dos próximos 2 anos. Alguns secretários de educação, estaduais de educação, já estão falando em criar um 4º ano do ensino médio opcional. Vamos para mais um intervalo e no próximo bloco a gente fala sobre as praias. A Prefeitura liberou os exercícios com profissionais de educação na orla e tinha gente com saudade das areias. Fica aí que a gente já volta. E hoje foi o primeiro dia de atividades físicas com profissionais liberadas nas areias das praias cariocas e muita gente aproveitou, olha só. A nova etapa de flexibilização trouxe alívio a quem precisou se adaptar aos exercícios online durante a quarentena. É o caso do Bruno, que é personal trainer. Ele se animou com a medida, mas sabe que não pode deixar de lado alguns cuidados imprescindíveis. Primeiro, máscara. Tem que usar máscara o professor e também o aluno. Segundo, a recomendação que a gente coloca também uma luva, porque a gente vai tocar no material, alguma hora pode precisar fazer uma higienização e você está com as suas mãos limpas. Em seguida, uma providência que eu tomei foi um material básico para cada aluno. Esse material fica com ele. Antes só era permitido fazer atividades físicas no calçadão e esportes aquáticos individuais no mar. Sensação de liberdade, de retomar a rotina e retomar o hábito da atividade física vai ser agora bem bacana. No entanto, ainda não está permitido socializar na areia, ou seja, utilizar aquela canga para tomar sol, cadeiras ou barracas de praia, o que só vai poder acontecer a partir do dia 10 de julho, de acordo com a Prefeitura do Rio. Ainda é preciso evitar aglomeração e tomar todos os cuidados de higiene e proteção individual. Vale ressaltar que a prática de atividades físicas ajuda a prevenir as complicações da Covid-19. Se a gente respeitar, fizer direitinho tudo que é recomendado, a gente consegue entregar aquilo que a pessoa precisa, que é a imunidade alta, os benefícios da atividade física, mas com a segurança e não expondo ela a uma contaminação. Hora de conferir a previsão do tempo e quem conta pra gente é a Desirê Brant da Somar Meteorologia. Oi, Desirê, boa noite pra você. Olá, Yasmin, muito boa noite também a todos que nos acompanham. A frente fria se afasta do Rio de Janeiro e agora já entrou em ação a tal da massa de ar polar em sua retaguarda. A temperatura despencou na região sul do Brasil e em parte do sudeste deve esfriar também, especialmente agora no final desta semana. A sexta-feira promete ser o dia mais frio, mas tudo indica que no decorrer do fim de semana, aos pouquinhos volta a esquentar no Rio de Janeiro. Agora vamos às temperaturas.
No Rio de Janeiro, a semana termina ainda com muita nebulosidade, um pouco de chuva e friozinho. A máxima não vai passar dos 22 graus. Sábado terá uma chuva mais isolada e a máxima fica também em torno dos 22. Agora, no domingo, o tempo já fica mais firme e a temperatura já poderá passar dos 27 graus até o meio da tarde. A semana que vem vai começar com calor, com máximas perto dos 30 graus. E a Desirê falou agora de tempo e dá só uma olhada nessas imagens. O ciclone que passou causando estragos e mortes na região sul do país vem afetando também a região norte do estado do Rio. Por lá, muita ressaca, mas aqui no litoral, na capital, o mar está bem revolto. A Marinha afirma que essa ressaca, essa instabilidade já deve passar amanhã. E agora chegou a hora do futebol. Vamos chamar o Thiago Carvalho, que está ao vivo lá em São Januário, para dar para a gente um panorama geral da rodada decisiva da Taça Rio. Oi, Thiago, boa noite para você. E aí, já tem jogo rolando? Conta pra gente. Boa noite, Yasmin. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Jornal do Rio. Sim, já tem bola rolando. O Fluminense e Macaé vão jogando. A partida está 0-0. E com o resultado, o Tricolor vai se classificando para a semifinal da Taça Rio. Já aqui em São Januário, a partida começa às 8 da noite. O Vasco encara o Madureira. E um confronto direto. As duas equipes buscam a última vaga para a semifinal de domingo. Agora, só vencer aqui não basta para nenhum dos dois. É preciso também ficar de olho na partida do Volta Redonda, que acontece no mesmo horário contra o Resende. Ou seja, o torcedor vascaíno, além de torcer, vai precisar fazer muita matemática essa noite. O Flamengo e o Botafogo já estão classificados. E falando sobre polêmica, ontem o Flamengo passou o jogo na Flá TV. Hoje o Vasco está anunciando que vai passar a partida na Vasco TV. Bom, garantido mesmo, para quem quiser, estiver em casa, sintoniza na 90.3, na rádio Band News FM, que o narrador Marcelo Duó transmite a partida ao vivo. Yasmin? Certo, obrigada pelas informações, viu, Thiago? E durante a pandemia, muitos moradores de favelas do Brasil receberam algum tipo de doação e a maior parte veio de ONGs ou então de familiares. Apenas 36% veio da ajuda dos governos. Noêmia é mãe solo e mora com a ex-sogra no Complexo da Maré, na zona norte do Rio. A operadora de telemarketing manteve o emprego durante a pandemia, mas com um salário reduzido. Ela precisou encontrar um equilíbrio entre pagar as contas e comprar alimentos para casa. Passei a fazer parte da frente depois de precisar de doação. E assim como a mim, né, acabou trazendo uma tranquilidade, acredito que para várias outras famílias e outras mães solos também. A chegada do coronavírus no Brasil escancarou a difícil realidade de muita gente. Durante o isolamento social, 9 em cada 10 moradores de favelas em todo o país receberam algum tipo de doação. Sejam cestas básicas, kits de higiene e limpeza ou até gás de cozinha. Um levantamento mostrou dados ainda mais alarmantes. Apenas 36% dessas doações vieram de políticas públicas, das esferas municipal, estadual e federal. O socorro vem de quem mais precisa. Mais da metade dos moradores de favelas foram ajudados por vizinhos, familiares e amigos. Um exemplo de que quem menos tem é quem mais colabora. 80% das famílias que vivem nas favelas tiveram a renda mensal reduzida pela metade. A pesquisa mostra para nós o quanto a favela é solidária, o quanto a solidariedade é a grande marca desses territórios e dessas pessoas, e mostra também nessa pesquisa o quanto o Estado está ausente. Depois dessa pandemia, fica cada vez mais claro que o Brasil tem muito que aprender com a favela. E o intervalo agora passa rapidinho e na volta, gente, temos um bloco animal, isso mesmo, a Patrulha Canina volta às ruas do Rio depois de meses de isolamento social. Fica aí que a gente já volta. E olha só esse resgate curioso. Um pinguim, gente, bem debilitado, ficou encalhado na areia e não conseguia voltar para o mar por conta da força das ondas. Essa cena aconteceu na praia de Figueira, em Arraial do Cabo, que fica ali na região dos Lagos. Quem encontrou a ave foi o Douglas de Moraes, que acionou ali de imediato uma empresa de meio ambiente que é responsável por encaminhar esses bichos para centros de tratamento. A gente tem falado aqui no Jornal do Rio que essas aves estão aparecendo com muita frequência
frequência no litoral do estado. Nos últimos dias foram encontrados quase 100 pinguins e muitos, inclusive, já estavam mortos. E é importante reforçar aqui que essa espécie não pode ser colocada no gelo e nem em locais frios quando encontradas, pois podem acabar morrendo. Então, gente, muita atenção. E depois de 3 meses, o grupamento de cães da Guarda Municipal está de volta às ruas do Rio. É a Patrulha Canina em ação. Se dizem que o cão é o melhor amigo do homem, esses aqui são os melhores parceiros de trabalho e já estavam fazendo muita falta. A Margot, por exemplo, é a fiel companheira do Guarda Municipal Araújo há 1 ano e meio. Foi um pouco complicado, porque a gente que trabalha atuando com cães, os cães passam a ser nossa companhia, né? Os cachorros não transmitem a Covid-19, mas podem carregar o vírus nos pelos e nas patas. Por isso, os 36 patrulheiros caninos estavam em quarentena desde o início da pandemia, em março. Nesse período, longe das ruas, os guardas municipais visitavam os companheiros no canil, até mesmo para manter os treinamentos em dia. E eu vim matar a saudade do meu louro lindo, amado. Mas não é só a falta da companhia do bichinho que importa. Eles são essenciais para o trabalho dos guardas. Eles atuam no patrulhamento preventivo, na atuação de pequenos delitos, fiscalização de posturas municipais. Além de atuarem nas ruas, os cães ajudam em terapias com pacientes de hospitais, centros de recuperação e asilos e em apresentações acrobáticas. Mas tudo isso ainda está suspenso. Por enquanto, os cachorros só voltaram para o patrulhamento. Sorte do Araújo e da Margot. E a gente encerra o Jornal do Rio com esse vídeo que você vê agora aqui na tela. Os músicos da Orquestra Petrobras Sinfônica decidiram mostrar a parte mais leve da quarentena. E mesmo afastados, juntaram as diferentes situações curiosas que só o isolamento social trouxe para a vida de cada um e transformaram nesse vídeo super bem-humorado que vai estar na íntegra amanhã nas redes sociais da orquestra. E a ideia é justamente essa, trazer um alívio cômico e música boa para esses tempos tão difíceis. E claro, e é isso que a gente deseja para você. Uma noite bem leve. Até amanhã, gente. Eu espero vocês.